O que aconteceu com os 32 jogadores escolhidos antes de Jalen Brunson? Vídeo aqui do mano camisa 30. Bora aqui reagir e bora ver, né, a cagada, né, dessa galera que deixou passar simplesmente o maior jogador da história do New York Knicks. Eu cravo, é o maior, é o GOAT do New York Knicks. Tem que respeitar o cabeçudo e baixinho Jalen Brunson. Vambora. Pera aí que tá no... Aí é foda, né? Eu deixei no mudo, é complicado. Em 2018, 32 jogadores foram escolhidos antes de um cara que hoje é campeão da NBA e Finals MVP. 32. Não foi um azarão. Inclusive, esse draft teve algumas atrocidades, né? A maior delas é óbvio, né? Não terem pego o Luka na pick 1, que na época já era uma loucura, né? Pô, ter saído DeAndre Ayton e Marvin Bagley, né, antes do Luka é uma insanidade, né? Então a gente teve essa loucura. Teve o Brunson saindo no segundo round, né? Então a gente teve alguns crimes sendo cometidos. E o Dallas, que saiu desse draft com o Brunson e Luka, né? E hoje em dia, nenhum dos dois tá lá mais. A gestão Dallas Mavericks é bizarra, meu Deus do céu. Que surgiu do nada. Ele tinha acabado de ganhar 2 títulos universitários por Vila Nova, era um dos armadores mais decorados do país. E mesmo assim, times passaram por ele repetidamente, pick após pick, porque acharam que ele era baixo demais, lento demais, só um armador de rotação. Esse jogador é Jalen Brunson, e a história de como ele foi ignorado 32 vezes antes de virar o coração de um título do Knicks é uma das maiores lições de avaliação de talento na história recente da NBA. Hoje eu vou passar pelos 32 nomes escolhidos antes dele. O Brunson, ele já é tranquilamente um dos maiores steals da história do draft. Acho que Brunson, Jokic, estão tudo ali. Estão tudo nesse balaio dos maiores steals da história. Bizarro. Viraram superstar. Só que o Brunson é aquilo, né? O Brunson dava pra entender ele não ter sido picado antes por conta dessas questões que o camisa 30 trouxe. Baixo, lento, defensivamente nulo. Era um cara mais velho também, né? O Brunson chegou um pouquinho mais velho. Então, enfim. Na época dava pra justificar, mas o tempo ele é implacável, né? E o tempo condenou todos que não selecionaram Jalen Brunson. A verdade é essa. Charles, muitos sumiram do mapa. E no final, você vai entender por que esse draft ainda assombra tanto GMs. DeAndre Ayton ali, moleque. Galera, antes de continuarmos, deixa eu dar um aviso pra vocês. Vocês sabiam que quase 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal... Isso é verdade. Tem um monte de canalha que assiste os vídeos aqui e não é inscrito, hein? Se inscreva, seu canalha. Não são inscritas? Então dê essa moral, pô. O canal Camisa 30 tá com a meta de tentar bater 100k de inscritos até o final do ano. Vai dar certo. Então pra você ajudar, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, beleza? Já fez tudo isso, podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Pick número 1, DeAndre Ayton, Phoenix Suns. Ayton chegou como o pivô mais completo do draft, com físico de pronto pra jogar. Ele até ajudou o Suns a chegar numa final de conferência e nas finais da NBA. Mas a relação com a franquia foi ficando desgastada e ele acabou negociado para o Portland Trail Blazers. Cara, pior que o Ayton era um baita de um prospecto, moleque. Eu era apaixonado no prospecto de DeAndre Ayton, mano, confesso. Eu lembro que na época eu não tinha canal, né? Mas eu lembro de comentar em Twitter, assim, que o Ayton, ele era o próximo David Robinson. Porra, igualzinho o David Robinson. Caralho, que avaliação, né? Meu Deus. De lá, seguiu para o Lakers, onde teve boas fases na temporada regular, mas voltou a sumir nos playoffs. Recentemente foi negociado outra vez, agora para o Washington Wizards. A primeira pick geral do draft virou, 8 anos depois, uma peça de troca constante. Pick número 2, Marvin Bagley III. Essa aí era... Essa é indefensável, cara. O que o Kings fez aí é inacreditável. Marvin Bagley... Na época eu já não via muita coisa no Marvin Bagley, mano. Claro que na época eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, né? Não que hoje eu tenha tanto conhecimento assim, mas bem mais do que eu tinha na época. Mas sabe quando você vê o highlight e não te empolga? O Marvin Bagley não empolgava. Nossa, bizarro.
para o Sacramento Kings. Em Duke, Bagley era visto como um dos ataques mais talentosos entre os garotos do draft. Só que lesões e inconsistência atrapalharam praticamente toda a sua passagem por Sacramento. Depois disso, virou nômade da liga. Detroit, Washington e hoje está no Dallas Mavericks, ainda tentando provar que aquele nível de Duke era real. Pick 3, Luka Doncic. Esquece. Luka Magic. Tem que respeitar o Luka. Atlanta Hawks, trocado a carinha dele, moleque, para o Dallas Mavericks. Esse é o exemplo clássico de time que errou a escolha, mas acertou a troca. O Atlanta selecionou Luka e no mesmo instante o mandou para Dallas em troca de Trae Young. Luka virou um dos... Uma troca que não foi ruim para Atlanta, tá? Não foi ruim, tá? Atlanta pegou um franchise player, um cara que liderou eles para uma final de conferência. A troca não foi ruim, não. Não vem aqui criticar o Atlanta Hawks, não. Jogadores mais dominantes do planeta, quase da noite para o dia. Anos depois, veio um dos trades mais chocantes da história recente da liga. O Mavericks trocou o Doncic para o Lakers, recebendo Anthony Davis de volta. Luka teve uma temporada de altíssimo nível pelo Lakers, brigando pela cestinha da liga, mas uma lesão no final da temporada o tirou dos playoffs. E o Lakers acabou eliminado pelo Thunder, mesmo sem ele. Pick número 4. Varrido pelo Thunder, tá? Importante deixar esse adendo. Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies. Sou fã, gosto muito do menino JJJ. E na época do draft eu amava ele também. Diferente de boa parte dessa lista, Jackson entregou exatamente o que prometia. Ele virou um dos melhores defensores da liga, ganhou o prêmio de defensor do ano e se estabeleceu como All-Star ao lado de Ja Morant. Lesões atrapalharam o início de carreira, mas ele se tornou peça essencial do projeto de Memphis. E 5, Trae Young, pelo Dallas Mavericks, trocado para o Atlanta Hawks. Do outro lado da troca com Luka... Fez o que era esperado também. Não foi... O Trae Young é subestimado. Por muito tempo eu achava ele superestimado. Hoje eu acho que de tão superestimado, ele virou subestimado, Trae Young. Young rapidamente se tornou um dos armadores mais eletrizantes da liga, com alcance de arremesso absurdo. Ele levou o Hawks a uma final de conferência em 2021 e virou um dos vilões favoritos da liga depois de eliminar o próprio Knicks muito foda, no Madison Square Garden. Mas o relacionamento com o Atlanta foi se desgastando. E no início de 2026, ele foi negociado para o Washington Wizards em troca de CJ McCollum e Corey Kispert. Lesões limitaram bastante sua primeira passagem em DC, mas ele decidiu ficar, assinou um contrato longo com o Wizards no meio daquele ano. Pick número 6, Mo Bamba, Orlando. Nossa, que decepção! Eu amava o Mo Bamba. Cara. Puta que pariu. Nossa, eu botava muita fé nele, mano. Magic. Bamba chegou com um dos wingspans mais absurdos já medidos no Combine, gerando expectativa de virar um pivô defensivo de elite. Isso nunca se materializou de verdade. Ele rodou por Lakers, 76ers e Jazz, sempre como reserva, e hoje talvez seja mais lembrado por uma música viral com seu nome. Baita música, inclusive, tá? Pô, essa música é muito foda. Do que por qualquer coisa que fez em quadra. Pick número 7, Wendell Carter Jr. Bom jogador, Wendell Carter Jr., tá? Bom jogador. Chicago Bulls. Visto como um pivô inteligente e habilidoso, Carter nunca decolou de verdade em Chicago e acabou incluído na troca que trouxe Nikola Vucevic para o Bulls, indo parar no Orlando Magic. Lá, virou titular sólido e peça importante de um Magic jovem em ascensão. Não um astro, mas uma carreira longe de ser um fracasso. Pick número 8, Collin Sexton, Cleveland Cavaliers. O bom Collin Sexton, tá? Inclusive, ótima contratação do Lakers ter pego ele. Sexton construiu fama de ser um dos jogadores mais competitivos e trabalhadores da sua geração, chegando a médias de mais de 24... Calma aí também, né? E o camisa 30 deu uma exagerada fodida também. Calma. 4 pontos por jogo em Cleveland. Mas com o time reconstruindo, em torno de Darius Garland e Donovan Mitchell, ele foi negociado para o Utah Jazz, onde seguiu sendo um pontuador subestimado. Pick número 9, Kevin Knox. Nossa senhora, Nicão. Vou te falar, nessa época o Knicks era um desastre no draft, cara. Nossa senhora. New York Knicks. A torcida do Knicks chegou a comparar Knox a Kevin Durant depois de boas atuações na Summer League. A realidade da temporada regular foi bem diferente. Ele nunca conseguiu desenvolver consistência e depois de temporadas decepcionantes, saiu de Nova York. Hoje está fora da NBA. Pick número 10, Mikal Bridges. O excelente Mikal Bridges. Inclusive esse draft salvou o Knicks, né? Mikal, Jalen Brunson, tudo lá. Salvaram o Nicão. O Cam Johnson é desse draft também, será? Acho que ele é do anterior, Cam Johnson. Phoenix Suns. Bridges é um dos... Eu vi o Phoenix Suns, lembrei dele. Poucos nomes desse draft que superou completamente as expectativas. Mas ele foi draftado pelos Sixers, não foi?
E aí depois ele foi trocado pra Phoenix, não foi isso? Ou tô maluco? Defensor de elite, arremessador confiável e extremamente durável. Ele ajudou o Suns a chegar numa final da NBA. Depois foi incluído na negociação que trouxe Kevin Durant para Phoenix, indo parar no Brooklyn Nets. Em 2025, o Knicks pagou múltiplas escolhas de primeira rodada para trazê-lo de volta e reuni-lo com seus ex-companheiros de Vila Nova, Brunson e Josh Hart. Viria a se tornar peça fundamental do título do Knicks. Pique número 11, Shai Gilgeous. Esquece! É o homem! É o homem! Alexander, Charlotte tem que respeitar. Hornets trocado para o... Graças a Deus ele não foi pro calvário de Charlotte, que ia estragar o meu menino. Ia estragar o meu GOAT. O LA Clippers. SGA chegou como um armador talentoso, mas cru. Depois de apenas uma temporada no Clippers, foi incluído no pacote gigante que trouxe... Graças a Deus! Paul George indo parar no Oklahoma City Thunder. A negociação que reescreveu o futuro daquela franquia. Nos anos seguintes, Shai Gilgeous-Alexander se tornou bicampeão MVP, campeão da NBA e MVP das finais. Que hombre! Que hombre! Se firmando como um dos melhores jogadores do mundo. Pique número 12, Miles Bridges, LA Clippers, negociado para o Charlotte Hornets. Um dos atletas mais explosivos do draft, Bridges virou um pontuador de alto nível em Charlotte. Sua carreira, porém, ficou marcada por controvérsias fora de quadra e questões legais que dominaram boa parte... Controvérsias é brincadeira, né? Controvérsias? ...das manchetes sobre ele. Mesmo assim, seguiu sendo produtivo estatisticamente. Pique número 13, Jerome Robinson. Nossa! Jerome Robinson. Caralho, Clipão. O que você arrumou, Clipão? Jesus, LA Clippers. O Clippers apostava em Robinson como um combo guard de impacto ofensivo. Nunca aconteceu. Mesmo. Ele rodou brevemente por Washington antes de sair da liga de vez. Hoje é considerado uma das escolhas de loteria mais esquecíveis daquele draft. Nossa, pique número 14, Michael Porter. Baita escolha de Denver, tá? Porter Jr., Denver Nuggets. Porter era visto como um dos maiores talentos ofensivos da classe, mas preocupações médicas o derrubaram no draft. O Denver assumiu o risco. Se o Michael Porter não tivesse questões físicas na época do draft, né, que ele já tinha feito cirurgia nas costas, se não me engano, né? Cara, ele teria sido uma pick top 3, top 4, mas com muita tranquilidade. Tinha grande chance dele ser selecionado primeiro que o Luka, o Michael Porter. Ele era um prospecto absurdo, cara, absurdo. Risco e foi recompensado. Ele se tornou um arremessador de elite e peça fundamental do título de 2023 do Nuggets, ao lado de Jokic e Jamal Murray. Denver pegou um stealzaço no Michael Porter. Depois de anos de sucesso em Denver, acabou negociado para o Brooklyn Nets. Pique número 15, Troy Brown Jr. Nossa, o suposto 3D Troy Brown Jr., né? Jogou no Lakers essa merda, né? Washington Wizards. Brown chegou como um ala versátil, com uma boa visão de jogo. Sua carreira nunca decolou como esperado, mas ele conseguiu se manter na liga por anos como jogador de rotação, passando por Bulls, Lakers, Timberwolves e Pistons. Pique 16, J.R. Smith. Nossa, J.R. Smith, rei da Summer League também, né? Philadelphia 76ers. Smith era um dos prospectos mais atléticos e promissores defensivamente da classe. Uma reação alérgica grave, que gerou complicações sérias de saúde logo no início da carreira, praticamente descarrilou tudo. Ele acabou saindo da liga sem nunca mostrar todo o potencial esperado. Pique 17, Donte DiVincenzo, baita escolha do Bucks. Caralho, os meninos de Vila Nova, tudo veio daí, né? Só o Josh Hart que veio Josh Hart é 17 o draft dele, Josh Hart? Caralho, os Vila Nova Boys, todos o mesmo draft. Eles são da mesma idade, né? Então faz sentido eles serem do mesmo draft. Caralho, burro pra caralho aqui, né? Pô, óbvio que eles são do mesmo draft, pô. Tudo da mesma idade, basicamente, pô. Milwaukee Bucks. Depois de brilhar na final do campeonato universitário por Vila Nova, DiVincenzo se tornou um dos roleplayers mais subestimados. O vencedor Donte DiVincenzo, né? O homem que fede a título. Lembrando que ele foi campeão em Milwaukee. Desse draft. Arremesso, energia e defesa em times como Bucks, Warriors, Knicks e Timberwolves. Foi campeão da NBA com o Bucks em 2021 e depois se reuniu com o Brunson no Knicks, como parte do núcleo de Vila Nova, antes de ser negociado para Minnesota no pacote por Karl Anthony Towns. Infelizmente, rompeu o tendão de Aquiles durante os playoffs de 2026, interrompendo o que vinha sendo uma das melhores temporadas da carreira dele. Pique 18, Lonnie Walker. Lonnie Walker, mano. Inclusive, um absurdo ele tá fora da NBA, tá? É bom jogador, tinha espaço na liga. San Antonio Spurs. Walker chegou com hype de atleta explosivo, mas nunca virou o astro que muita gente projetava. Passou por Spurs, Lakers e Nets, principalmente como pontuador saindo do banco. Seu momento mais lembrado foi um quarto período explosivo pelo Lakers contra o Warriors nos playoffs. Jogou muito, playoff de 23.
playoffs de 2023. 23, tá certo. Pick 19, Kevin Huerter, Atlanta Kevin Huerter, boa escolha também. Boa escolha. Hawks. Huerter se firmou como um arremessador confiável e peça de encaixe, ajudando o Hawks na campanha até a final de conferência de 2021. Jogou muito. Depois seguiu carreira por Sacramento e Chicago. Nunca foi astro, mas Jeremy Lin aqui em Atlanta, hein? Quem lembra? Construiu uma carreira longa como bom complemento ofensivo. Pick 20, Josh Okogie. Josh Okogie, o bom Josh Okogie, o útil Josh Okogie. Minnesota Timberwolves. Okogie construiu reputação como defensor versátil e de alta energia. Seu ataque sempre foi limitado, mas ele conseguiu se manter relevante em times como Timberwolves, Suns e Hornets, justamente por causa da intensidade defensiva. Pick 21, Grayson Allen. O ótimo Grayson Allen, que na época chegou com fama de ser um jogador sujo, né? E de fato ele é um cara meio sujo, isso é verdade. Utah Jazz. Ótima Allen entrou escolha, na NBA carregando uma fama controversa de Duke, e parte da torcida ainda o vê como um dos jogadores mais sujos da liga. Apesar disso, ele se transformou num dos melhores arremessadores de 3 da NBA, passando por Jazz, Grizzlies, Bucks e Suns. Pick 22, Chandler Hutchinson. Quem? Nossa, mas eu desconheço esse cidadão. Chicago Bulls. A ideia era desenvolver um ala de 2 vias completa. Lesões e inconsistência atrapalharam qualquer chance disso acontecer. Eu desconheço totalmente esse cidadão. E depois de passagens por Washington e Phoenix, Hutchinson saiu da liga. Pick 23, Aaron Holiday. Ah, pô, o bom Aaron Holiday. O bom Aaron Holiday. Bom Indiana jogador. Pacers. Irmão mais novo de Drew e Justin Holiday, Aaron entrou como armador rápido e bom arremessador. Rodou por Washington, Phoenix, Houston e Atlanta, sempre como reserva. Uma carreira sólida, ainda que discreta. Pick 24, Anthony... Excelente! O Baby Dame, né? O Baby Damian Lillard. Simons, Ótima Portland escolha de Trail Portland. Blazers. Vindo direto do ensino médio, Simons era visto como cru, mas talentoso. Foi crescendo aos poucos até se tornar uma das principais opções ofensivas do Blazers quando a era Damian Lillard começou a se encerrar. Depois, passou por Boston antes de chegar ao Chicago Bulls. Com Brunson escolhido só 9 picks depois dele, Portland é um dos times que mais se questiona sobre esse draft. Pick 25, Mo Wagner, LA Lakers. Mo Wagner. Caralho, Leicão. Leicão sempre presente na cena do crime. Depois de começar a carreira rodando entre Lakers e Wizards, Wagner encontrou um papel estável no Orlando Magic como pivô reserva de alta energia. Nunca virou astro, mas durou na liga mais tempo do que muita gente escolhida na frente de Brunson. Tá até hoje, né? 26, Lança Shamet. Tem que respeitar o campeão da NBA, Landry Shamet. Landry Shamet, Philadelphia 76ers. Shamet ganhou fama como arremessador confiável logo cedo, E de fato sempre foi um bom arremessador. passando por Clippers, Nets e Suns antes de chegar ao Knicks, onde se tornou peça importante saindo do banco durante a campanha rumo ao título. Pick 27, Robert O Williams excelente Time Lord, Robert Williams. III. Baita escolha de Boston também. Boston Celtics. Conhecido pela explosão atlética e capacidade de proteger o garrafão, Williams ajudou os Celtics a chegar a uma final da NBA em 2022, sendo visto por muitos como um dos melhores pivôs defensivos da liga naquele momento. Lesões recorrentes, E ainda é um dos melhores pivôs defensivos da liga. porém, o perseguiram, e depois de ser negociado para o Portland Trail Blazers, ele nunca conseguiu manter regularidade em quadra. Pick 28, Jacob Evans. Nossa, Jacob Evans, Golden State. Não, Warriors em draft. O Warriors gastou todas as suas fichas de draft com Curry, Clay e Green. Depois dali, filhão, esquece. O Warriors em draft é uma tragédia. Agora pegou um ótimo Landenborg. Velho, poderia ter pego alguém mais jovem, como o Arteto? Sim. Mas o Landenborg é um bom prospecto. Né? Foi uma boa escolha do Warriors. Poderia ter pego melhor, mas enfim. Mas o Warriors, depois da era Curry em draft, é uma tragédia, cara. Golden State Warriors. A esperança era um role player sólido. Evans nunca conseguiu ganhar minutos consistentes no Warriors e saiu da liga rapidamente. Pick 29, Dzanan Musa, Brooklyn Nets. Musa foi escolhido como uma aposta em um ala habilidoso Dzanan Musa. Verdade, cara. vindo da Bósnia, mas teve dificuldades de adaptação à NBA Horroroso. e saiu da liga depois de poucas temporadas. Pick 30, Omar Spellman, Atlanta Nossa, Omar Spellman. Jogou no Golden State isso aí também, né? Hawks. Depois de ajudar a Vila Nova a vencer o título universitário, Spellman entrou na liga como uma aposta em ala pivô com um arremesso de 3. Passou por Hawks e Warriors, mas sua carreira na NBA terminou rápido. Pick 31, Eli Okobo, Phoenix Suns. O Suns apostava no armador francês habilidoso, mas Gente
eu não me recordo desse cidadão. Peço perdão. Okobo nunca conseguiu papel consistente na liga e saiu depois de poucas temporadas. Não me recordo. Pick 32, Javon Carter. O bom Javon Carter, bom jogador. É uma loucura ele sair antes do Brunson? Com certeza, mas é bom jogador, tá na liga até hoje. Phoenix Suns. Conhecido pela intensidade defensiva, Carter construiu uma carreira sólida como armador reserva, passando por Suns, Bucks, Bulls e Nets. Ele nunca virou uma estrela, mas foi o último nome escolhido antes de Brunson. E ainda assim, durou mais tempo na liga do que boa parte dessa lista. E aí chegamos nele, pick 33. Esquece, não tem jeito, agora é o menino. 3, segunda rodada. Dallas Mavericks seleciona Jalen Brunson de Vila Nova. Na época, o discurso sobre ele era sempre o mesmo. Baixo demais, sem explosão atlética suficiente, teto limitado. Isso apesar dele já ter vencido 2 títulos universitários e ser um dos armadores mais premiados do basquete universitário recente. Times valorizaram medidas físicas e projeção de upside acima de vitórias, liderança e eficiência reais. Brunson... Mas aí eu vou ter que defender os meus camaradas scouts. Isso tem que ser considerado na hora do draft, gente. O Brunson, Brunson, Isaiah Thomas, esses caras são a exceção que comprovam a regra, entendeu? Pra cada Jalen Brunson tem, 80 armadores baixinhos, não atléticos, que não dão certo, entendeu? Então, é foda, draft é cruel, é foda, o draft não é ciência exata, mas, enfim... Eu consigo entender o porquê que não pegaram o Brunson na primeira rodada. Na época, talvez eu não desse nota de primeira rodada pro Brunson também. É foda, não dá pra saber o que o cara vai virar. Dá pra você tentar projetar, baseado exatamente em medidas, em atleticismo, em estilo de jogo. E o Brunson era um prospecto que não tinha... né? Era difícil achar que o Brunson... Era impossível achar que o Brunson ia virar o que virou. Então, ele é a exceção que comprova a regra. 32 posições por causa disso. Ele desenvolveu um jogo consistente em Dallas, ajudando o Mavs em campanha de playoff, mas em 2022 tomou uma decisão que muita gente criticou na época. Assinou com o New York Knicks, um time que vinha de 2 décadas... Não, na verdade, muita gente criticou o Knicks, não o Brunson. O Brunson fez certinho, vai jogar em Nova York, vai ser titular, vai ganhar mais do que ele ganharia em Dallas. O Brunson, ninguém criticou a decisão do Brunson. Criticaram a decisão do Knicks de pagar o que pagou pra ele. Inclusive, eu fui um dos que critiquei e tive a minha boca calada. De frustração. A crítica não durou muito. Brunson transformou o Knicks em contender quase imediatamente, se tornando o rosto da franquia e o principal responsável por reconstruir a cultura vencedora em Nova York. E o final dessa história é ainda maior do que muita gente imaginava. Em 2026, Brunson liderou o Knicks não apenas a uma final, mas ao título da NBA, o primeiro da franquia desde 1973, superando o San Antonio Spurs. Não, a trajetória do Brunson é uma coisa fantástica. Fantástica. No jogo decisivo, ele fez 45 pontos, uma atuação histórica, e foi eleito por unanimidade o MVP das finais. 32 jogadores escolhidos antes dele. Eu virei fã do Brunson, cara. Hoje eu sou um dos pastores da igreja de Jalen Brunson. Defendo muito, sou fã. Vários deles se tornaram estrelas. Luka, SGA, Trae Young, Jaren Jackson Jr. Cara, esse draft foi bom pra caralho, hein? Nossa, a quantidade de talento, a quantidade de franchise player desse draft é uma loucura. Outros sumiram completamente da liga, mas nenhum deles construiu uma história de superação parecida com a de Brunson, da pick 33 ao topo da NBA. Olhando pra trás agora, é praticamente inacreditável. Nesse draft a gente tem 2 GOATs de franquias, né? O Brunson, que é o GOAT do Knicks, e o Shea, que virou o GOAT de Oklahoma. Muito foda isso. E nenhum sendo pick top 5, né? Que 32 times tinham passado por Jalen Brunson. Muito foda, cara. Esse draft de 2018 vai ficar marcado como um dos maiores estudos de caso sobre como a avaliação de talento pode dar errado e como determinação pode reescrever qualquer prognóstico. Se você chegou até aqui... Muito bom, baita vídeo, hein? Muito bom vídeo, cara. Excelente.